Se esse daqui é o primeiro vídeo de Copasa dos resultados do terceiro trimestre que você está assistindo, eu já te faço um convite. Fique até o final para você enxergar que nós temos aqui um não recorrente que impactou positivamente os resultados e provavelmente muitas pessoas não vão te contar isso. Vão apenas mostrar que o lucro líquido subiu muito de um trimestre para o outro, que houve uma melhora talvez em algum indicador, mas as pessoas não vão saber te dizer da onde que efetivamente veio isso. Por isso que eu peço para que você fique comigo para esse vídeo, porque aqui eu te trago todo o conteúdo de forma bastante clara e com bastante técnica, para que você invista com maior qualidade. E claro, se esse vídeo e as informações que eu te trouxer, elas forem realmente valiosas e interessantes para você, eu acho que valeria então a sua inscrição. Então, se você quer saber exatamente tudo que eu vou te mostrar, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, vamos lá. Eu tô aqui com os resultados do terceiro trimestre de 2023 e aqui eu fiz algumas observações que eu acho que são realmente bastante valiosas. E eu acho que a maioria das pessoas realmente irá se aprender a esse dado aqui. Então, um lucro líquido de 437 milhões de reais, 92,4% superior em relação ao trimestre de 2022, que foi de 227 milhões. Só que aqui nós temos algo que não está escrito de forma tão clara, o porquê que isso foi impactado. E eu já vou mostrar essas anotações, mas eu quero dar uma passada aqui de olho um pouco nos resultados, um pouco na dívida, para que a gente realmente consiga enxergar qual o panorama hoje da empresa, tá bom? Então vamos lá. Eles colocaram aqui o juro sobre capital próprio que eles anunciaram, basicamente aqui referente ao terceiro trimestre de 2023, de 127 milhões de reais e 400 mil reais, tá bom? Indo aqui para o Status Invest, vocês vão poder perceber que esse dividendo já está programado, que está aqui na casa dos seus 33 centavos, tá bom? Então, o pagamento vai ser em novembro, nós já tivemos a data de corte aqui, tá bom? Então, você que estava esperando talvez poder comprar esse dividendo aqui, não é mais o caso, você não vai mais conseguir pegar isso aqui, tá bom? Mas não tem problema, porque a nova política da empresa, que foi aprovada em abril de 2023, ela diz o seguinte: nós vamos fazer pagamentos trimestrais. Antes tinha uma certa recorrência, mas não era algo estatutário. Agora, com essa mudança no seu estatuto, eu acho que vai ficar muito mais interessante. E claro, para a gente falar de dividendos, eu vou depois mostrar a política aqui deles para vocês, tá bom? Outra coisa que eu gosto sempre de olhar nessas empresas, dívida líquida. Eles colocam que a dívida líquida sobre EBITDA tá em 1,4 vezes, tá bom? Isso significa, de uma certa maneira, que basicamente um ano e meio nós teríamos como forma de pagamento aqui, que seria o EBITDA, que seria uma proxy de caixa, uma proxy de geração de caixa, isso levaria basicamente um ano e meio para você pagar todas as dívidas da empresa. Ou seja, esses 3,5 bilhões praticamente aqui de dívida, em um ano e meio a gente conseguiria pagar. Claro, se a gente pagar tudo isso aqui, não vai sobrar para dividendo, não vai sobrar para mais nada. Então isso aqui acaba sendo um pouco mais longo do que efetivamente esse um ano e meio. Mas ainda assim é algo que a gente pode ficar de olho para realmente ir mensurando se ao mesmo tempo que nós temos o marco do saneamento, que é importante para diversas questões, para levar água potável, para ter realmente o tratamento de esgoto e a coleta desse esgoto, mas como investidores nós queremos muito mais saber do dinheiro no nosso bolso e não efetivamente tanto no aspecto social. Claro, os dois são importantes quanto sociedade, agora como investidor a gente quer saber realmente do lucro no nosso bolso, tá bom? Seguindo aqui um pouco, ele coloca alguns investimentos realizados pela controladora e todo esse investimento aqui de janeiro a setembro de 2023 foi de 1,19 bilhões de reais, sendo que 26% desse valor, ou seja, de tudo que foi investido, foi superior ao mesmo período no ano passado. Ou seja, significa que em relação àquele marco do saneamento que a gente tanto ouve falar, nós tivemos aqui um movimento da empresa em investir realmente capital, investir realmente pessoas para dar conta de cumprir esse marco do saneamento, tá bom? Algo que eu acho que é importante da gente ficar de olho são esses dois critérios, a inadimplência e o índice de perda na distribuição. Inadimplência, aqui controlado 3,7 e em relação ao ano anterior 3,46, ou seja, houve uma melhora razoável aqui de praticamente 0,4% de um ano contra o outro quase.
Agora, o que me chama muita atenção, e isso aqui realmente é algo bastante negativo, é o índice de perda na distribuição. Ou seja, pensa que você tem os canos de água que estão passando por debaixo das residências. Só que aí tem um furinho aqui, tem um furinho aqui, tem um furinho lá, tem uma vedação que não foi tão bem feita, e tudo isso gera perdas na hora de você fazer essa distribuição. E assim, olhando para um índice de perdas de quase aqui 40%, poxa, é ruim. Claro, se você for considerar de um ano para o outro, praticamente, nós estamos sim tendo uma redução. Só que, poxa, quase 40% de perda é muita coisa. Eu, particularmente, fico assustado com esse número. Claro, não é exclusivo da Copasa. Se você for pegar Sanepar e for pegar também Sabesp, você vai ver índices muito parecidos, mas a Copasa é aquela que tem a pior questão em perda na hora da distribuição, tá bom? Outra coisa que eu acho que é interessante a gente saber, até por uma razão de crise hídrica, que nós passamos em 2020, 2021, e que isso é importante saber. Ó, sistema aqui de Paraopeba, eles estão com 73,1% da capacidade, ou seja, algo bastante interessante. Mas, se você ficou comigo até esse momento, eu já te faço um pedido. Primeiro, de curtir aqui, porque eu acho que essas informações foram interessantes. Mas sua inscrição, ela só vai valer depois que eu te contar o não recorrente que impactou os resultados, tá bom? Então vamos lá. Indo aqui, eles colocam de forma bastante clara, mas ninguém vai te explicar isso de uma forma mais detalhada. Que eles colocam que o resultado foi impactado positivamente em decorrência de uma celebração de acordo numa ação coletiva trabalhista e outras despesas operacionais, tá bom? Aqui de 105 milhões de reais e outra aqui de quase 50 milhões. Ou seja, vamos considerar que esse lucro líquido de 437, ele foi impactado positivamente por todo esse valor. Então, realmente, o lucro que nós deveríamos considerar aqui seria esses 437 milhões, menos aqueles 105 de outras despesas operacionais, menos 50 milhões que nós temos da reversão com aqueles processos trabalhistas. Ou seja, o que isso significa? Significa que a empresa, ela olhou para aquela despesa que ela possivelmente teria e ela fez a provisão daquele valor. Ela separou aquele dinheiro numa caixinha diferente, imaginando que ela pudesse na frente perder esses valores. Já que ela não perdeu, ela faz a reversão desse dinheiro para o caixa e efetivamente nós temos um efeito contábil e que realmente vai impactar aqui nessa demonstração de lucro líquido e tudo mais. Só que o que é importante você saber? É importante você saber que essa provisão, por mais que ela saia do caixa, vamos dizer assim, ela sai do caixa na parte da DRE, na questão de fluxo de caixa, ela não sai, porque é um dinheiro que permanece com a empresa. Então é importante você saber tanto a diferença do que é um regime de competência, que estamos falando da DRE, quanto de um regime de caixa, que é exatamente no fluxo de caixa que você vai obter essas informações, tá bom? Então, olha só, se nós pegarmos esses 282 milhões, tá bom? Ó, 282 milhões, vamos gravar esse número. Vamos dividir esses 227 por 282. Significa que a diferença é muito pouca, apenas de 20%, não efetivamente esses 92 como aqui está mostrando, porque muitos desses 92 que estão aqui na tela que mostrei para vocês, eles são advindos de não recorrentes. Então, não dá para a gente imaginar que esse valor ele será vamos dizer assim, perpétuo na empresa. Não pode-se dizer que vai ser um lucro líquido esperado para os próximos trimestres. É muito mais em linha a gente esperar alguma coisa na casa desses 280 milhões do que efetivamente esses 400 aqui, tá bom? E falando do fluxo de caixa, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, um pouco desse resultado acumulado, tá bom, de 2023, para a gente dar uma olhada em algumas questões que são importantes para ver se a empresa ela está ou não queimando o caixa em relação às suas operações, tá bom? E essa conta é bastante interessante a gente fazer. Vamos lá, ó, caixa líquido das operações, 1 bi. Agora nós vamos para a questão dos financiamentos, vamos dar uma olhada aqui para baixo. Onde está a caixa líquida da atividade de investimento, ela consumiu 1 bilhão praticamente. E aqui embaixo você vai poder perceber que ela tem a questão dos financiamentos, ou seja, ela consumiu aqui 56 milhões de caixa. Se você for pegar no acumulado de toda a movimentação que nós tivemos aqui dentro da conta da Copasa, você vai poder perceber que ela teve um aumento no seu caixa de 112 milhões de reais. Ou seja, significa que ela
começou o ano com 1 bilhão e 91 milhões de caixa e ela está encerrando agora setembro, pelo menos, quando foi distribuído para nós esse demonstrativo aqui, em 1 bilhão e 200 milhões de reais. E olha só que interessante, para você que talvez não sabia, você vai ver aqui no caixa líquido das atividades de financiamento, ó, os juros sobre capital próprio, que foram pagos para a gente, ó, 472 milhões até o momento já foram pagos para a gente entre esse período aqui. Então, nos 9 meses de 2023, 472 milhões já foram pagos para você, tá bom? O que eu gostaria de acrescentar, porque eu acho que é interessante. Vamos aqui no release de resultados para a gente pegar essa parte aqui da política de dividendos, porque aqui eu acho que é importante. Eles colocam que haverá um limite máximo de 50% que eles poderão pagar. No entanto, eles, de uma certa maneira, falam que podem ser distribuídos dividendos extraordinários, considerando diversas questões. Vamos estabelecer, então, um dividendo de 50%. Então, não vamos nem muito para cima, nem muito para baixo. Vamos considerar 50%. Se imaginarmos que toda a lucratividade da empresa ela retornará em termos de dividendo para o acionista, da maneira que eu propus para vocês, a gente poderia fazer basicamente essa conta aqui, ó. Eu vou pegar o acumulado aqui do ano, tá bom? Então, demonstrativo de resultados, vamos ver o lucro líquido desses 9 meses. Tá aqui em 1 bilhão e 24 milhões de reais, tá bom? Vocês vão ver aqui que tá esse valor. Como eu falei para vocês, eu não imagino que aquele resultado de 437 milhões ele será replicável. Afinal de contas, nós tivemos um não recorrente ali dentro, que claro, de uma certa maneira ele impacta o caixa, mas ele não é um efeito que ocorrerá novamente. E exatamente por isso eu não gosto de fazer as contas para eu estabelecer um preço teto, um preço justo para a empresa usando não recorrentes. Então, que conta que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 bilhão 24 milhões, 0,96, tá bom? E eu vou somar com vocês aqueles 282 milhões de reais, tá bom? Vou somar esse valor e aqui nós temos basicamente o valor que a empresa ela supostamente daria de lucro para cada um dos acionistas. Só que, como ela vai distribuir 50%, eu vou dividir isso aqui por 2. Nós temos aqui o valor que efetivamente seria distribuído para todo mundo. Qual que é a conta que eu preciso saber para ver quanto que você receberá de dividendos? Eu basicamente tenho que pegar o número total de ações, que são aqui, ó, 380 milhões de ações. Tá bom? Vamos dividir esse valor aqui e exatamente o valor de R$ 1,71 por ação. Em relação à cotação de hoje, que está em R$16, isso me daria aproximadamente aqui uns 10, 11% de dividend yield em relação a este valor. Claro, se você comprou mais barato, você tem um valor melhor de yield on cost. Se você comprou mais caro, infelizmente um yield on cost menor, mas ainda assim é um valor muito bom entrando na sua conta para uma empresa de um setor bastante perene e bastante resiliente como a Copasa. E claro, se essas informações em relação a dividendos, em relação a não recorrente, te ajudaram, espero que você considere se inscrever e gostando mais ainda dessas análises aprofundadas de ações, olhando números, balanços, demonstrativos de fluxo de caixa, considere se inscrever também como membro aqui do canal, porque essas análises mais detidas eu faço em lives muito mais detalhadas, trabalhando ali com vocês, respondendo dúvidas, respondendo o questionamento. E claro, você também terá direito a 1 hora de conversa comigo para tratar sobre a sua carteira de investimentos. E lá nós vamos trabalhar todas as suas ideias e expectativas na Bolsa de Valores. Então, espero que tenha gostado de todas essas propostas e também deste vídeo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!